Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. A gente vai estar lendo do verso 1 ao verso de número 8, ao versículo de número 8. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu gostaria de já compartilhar algumas coisas com você. Vocês têm vivenciado esse tempo de maturidade como um dos pilares para uma igreja saudável. E louvado seja Deus por isso. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês sobre uma visão que pode trazer para nós maturidade. Amém? Isaías capítulo 6, verso de 1 a 8. Quem abriu a Bíblia aí diz amém. Glória a Deus. Está geral comigo então, vamos lá. Assim vai dizer a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado trono, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. E proclamavam uns aos outros dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então eu ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa parte final você pode repetir comigo? Eis-me aqui, envia-me. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, mas não feche a sua Bíblia. Nós vamos orar mais uma vez. Eu queria te desafiar nessa noite a orar comigo. Enquanto eu estiver orando, eu queria pedir para que você orasse e falasse assim: Senhor, não por causa dessa estrutura, não por causa de uma palavra específica, não por causa de uma noite específica, mas porque o teu Espírito está aqui. Fala comigo nessa noite. Abra o meu coração, abra a minha mente, abra os meus ouvidos, para que eu possa ouvir, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém? Pai, nós te entregamos esse culto. Desde o começo, ó Pai, nós entoamos louvores. Ó Pai, nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas. Nós estamos aqui como igreja reunidos com um só propósito: glorificar e exaltar o teu santo e excelso nome. E nós pedimos de maneira muito especial, Pai, que nessa noite o Senhor fale conosco de maneira, Deus, que nos marque, de maneira que mude a nossa visão, de maneira, Deus, que nos leve, a Deus, a sair da nossa área de conforto, da nossa zona, Pai, ali confortável, e nos leve para um lugar de confronto, um lugar, ó Deus, onde seremos desafiados. Por isso, Jesus, muda a nossa visão, banha o nosso coração com uma maturidade santa e profunda no Senhor. Por isso, ó Pai, que o Senhor possa usar a minha vida nessa noite, que haja espírito de iluminação, ó Pai, de quem fala, a ponto, Deus, de a minha vida ser um instrumento, um canal da bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, mas que haja espírito de iluminação também da parte de quem ouve, a ponto de escutarem a Tua palavra, e essa palavra, ó Deus, entrar no coração como uma terra fértil e gerar frutos esses que, ó Deus, exaltem e glorifiquem o Teu nome. Por isso nós te agradecemos, por isso nós exaltamos o Teu nome, por isso nós pedimos no nome poderoso, doce de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, se existe algo nessa noite que eu e você precisamos valorizar, é a oportunidade preciosa que nós temos de sermos tocados por Jesus.
sermos tocados e receber então uma nova visão, uma nova perspectiva, um novo desafio de nos posicionarmos no mundo em como vivemos. E como jovens, como necessitamos desse poder, dessa unção, desse toque, de ouvir essa voz de Deus. Se existe algo que precisamos então valorizar e pedir a Deus, isso é visão. Sabe? Existem algumas coisas que são importantes como pilares de uma igreja saudável. Mas essas coisas, elas precisam estar pautadas numa coisa muito, muito importante. E aqui eu começo fazendo a primeira pergunta, e já adianto para vocês que eu vou fazer várias perguntas nessa noite, para confrontar e trazer você a reflexão sobre o que esse texto tem para nós. Como é a sua visão sobre Deus? Como você tem visto o Senhor? Como as suas decisões se pautam no Deus em que você crê? Sabe, Moisés, em Êxodo capítulo 32 e 33, ele mostra para nós como ele queria e como ele via o Senhor. Diante de uma situação difícil, depois de ter descido do monte, Moisés vê uma coisa que líder nenhum gostaria de ver, pastor nenhum gostaria de ver. Ele vê o povo adorando a um bezerro de ouro, a um ídolo criado pelas suas próprias mãos. E ao voltar então para o monte, ele recebe a seguinte palavra do Senhor: olha, eu vou enviar com você algum anjo. Esse anjo vai dar para você vitória. Esse anjo vai dar para você uma terra que emana leite e mel. Eu vou enviar esse anjo com vocês e vocês vão ter vitória nas guerras. Eu vou enviar esse anjo com vocês e vocês serão imbatíveis e terão tudo que vocês precisam. Contudo, eu não irei com vocês. E aí, Moisés, de maneira muito ousada, ele vai dizer assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Diante dessa pergunta que eu fiz, como vemos o nosso Deus, eu te faço mais uma pergunta. Às vezes as coisas estão dando certo, às vezes as bênçãos estão chegando sobre a sua vida, mas será que o Senhor está presente na sua vida? Eu tenho aprendido ao longo dessa jornada, caminhando com Jesus, que nem tudo que acontece de bom quer dizer que Deus está conosco. E eu faço essa pergunta para você: será que o Senhor está? Será que a maneira como você tem visto o Senhor tem guiado a sua jornada, tem sido uma visão baseada naquilo que você tem recebido do Senhor, ou tem sido uma realidade que você tem vivenciado e experimentado com o Senhor? Esse deve ser o meu e o seu pedido. Aquele pedido que Moisés, lá em Êxodo 33, no versículo 18, ele vai pedir: Senhor, peço que mostre-me a sua glória. Peço que me mostre quem o Senhor é de verdade, ansiar por ver quem Jesus é, ter a necessidade de ver Jesus pessoalmente. É claro que eu não vou enganar vocês, vocês não vão orar e Jesus vai se transfigurar na frente de vocês. Mas é bom pedir para que a presença dele seja palpável. Teologicamente a gente sabe que Deus está nesse lugar, porque Deus é onipresente. Mas sabe, eu aprendi com o Hernandes Dias Lopes, que numa frase que ele disse: se tirasse o Espírito Santo de muitas igrejas, muitas delas não conseguiriam perceber, porque falta maturidade para ter essa percepção de que o Espírito Santo ele vai além das coisas boas, das boas estruturas, de um bom som, de uma boa pregação. O Espírito Santo ele precisa se manifestar na nossa vida. E esse é o nosso desafio, é ter uma visão de maneira que Deus ele nos toque a ponto de transformar a nossa vida. Então, mais do que a onipresença de Deus, precisamos que Deus se manifeste em nós, em nosso meio. Amém? Sabe, Judá não conhecia um rei como Uzias há muito tempo. Desde a época de Salomão, Uzias ele tinha sido um administrador eficiente, um líder militar capaz, e sobre a sua liderança,
Aquele povo então tinha crescido em todas as esferas. Você pode acompanhar isso lá em 2 Crônicas, capítulo de número 26, de verso de 1 a 15. Uzias tinha sido até então um rei íntegro diante do Senhor. Quão fácil então seria para Isaías, diante de uma situação tão drástica daquela, no ano em que Uzias morreu, quão fácil para Isaías teria sido focalizar a esperança e confiança num rei desse porte. Quão fácil seria. E quantos de nós fazemos isso durante a nossa vida? Colocamos a nossa esperança, a nossa força, o nosso tempo em coisas que aparentemente são firmes e seguras e parecem estar dando certo. E por isso Isaías começa de maneira tão especial esse capítulo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Numa situação de crise como essa, ao invés de Isaías se afastar de Deus, Isaías correu para o templo. Isaías ele vai ao templo e no templo, ao buscar a Jesus, ele tem uma visão. Mas mais uma pergunta, e essa pergunta muito rápida: quantos de nós, em tempos de crises, temos dificuldade de correr para os pés do Senhor? Às vezes a palavra que o pastor pregou no domingo se encaixa perfeitamente com a crise que você está passando durante a semana, mas parece que todas aquelas palavras, todo o estudo do pastor foi embora. Às vezes a gente só consegue lembrar daquela palavra do Senhor quando a gente está vencendo, que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te dar isso, que você vai conquistar isso e que o Senhor é contigo. Mas quando as coisas apertam, a gente se esquece da palavra do Senhor. Às vezes a gente tenta colocar a nossa mão, às vezes a gente tenta colocar a nossa força, quer colocar as nossas soluções. E para que eu e você possamos então avançar e evoluir para um nível de maturidade, onde possamos não só ser uma igreja saudável, mas ser um cristão saudável, é em meio aos tempos difíceis, ao invés de correr para longe de Deus, aí mesmo que é a hora de nos agarrarmos em Deus. E Isaías nos mostra isso de maneira muito prática, porque ao invés dele correr para longe, ele vai para perto de Deus. E é engraçado como que o nosso Deus, ele é muito bondoso conosco, ele é muito misericordioso conosco, porque quando Isaías corre para o templo, Deus toca nele, Deus transforma a vida dele, e Deus ainda faz um convite para ele: a quem enviarei? Quem irá ir por nós? A visão de Isaías mostra para mim e para você, que mesmo que os tronos deste mundo estejam abalados, sem esperança de um governante íntegro, onde o rei dos reis, o Senhor dos senhores está, existe um trono muito alto, sublime, inabalável, que ele não pode mudar, ele é imutável. Quando eu e você colocamos então a esperança em coisas que podem ser abaladas, eu e você precisamos olhar então para um Deus que é inabalável. Quando tudo na sua vida parecer cair, parecer ser frágil demais, olhe para o Senhor, entregue ao Senhor, porque o trono dele é tão alto que líder nenhum consegue alcançar, dificuldade nenhuma consegue chegar até lá, e ele é inabalável, porque mesmo que as circunstâncias possam fazer tremer, possam trazer medo, o trono dele continua no mesmo lugar, estável. Perceba que existem dois contrastes: Uzias morre e Isaías tem uma visão. Teoricamente seria uma visão ruim, porque logo assim que Uzias morreu, então o Senhor deveria estar consolando. Mas ele vê um trono com serafins, com 6 asas, voando, um trono glorioso, a ponto dele falar que era o Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Sabe, a nossa vida precisa se pautar na visão que nós temos de Deus. A oração que eu e você fazemos é pautada nisso. O Luciano Subirá, há muito tempo, escreveu um livro chamado A Outra Face dos Milagres. E nesse livro ele trata sobre um capítulo, ele trata sobre Deus ou amuleto. E eu queria provocar você com mais uma pergunta:
Qual tem sido o direcionamento então das suas orações, dos seus pedidos, do seu clamor? Tem sido para um Deus que então só atende aos seus pedidos? Ou tem sido para um Deus que pode usar a sua vida? Um Deus que pode transformar a sua vida, tocar no seu coração. A forma como enxergamos a Deus determina o quanto gostamos, priorizamos e, assim como cantamos essa noite, anelamos por Ele. Queremos estar com Ele. Aquele povo lá de Moisés tinha uma visão completamente deturpada de Deus, mas Moisés tinha a visão correta. E essa é a importância, então, de Deus, como está levantando nessa igreja líderes, de termos a visão correta de Deus. Não fazer como Arão, mas fazer como Moisés, então olhar para aquilo que Deus tem, não aquilo que o povo tão somente quer, mas para aquilo que Deus tem para o povo. Certa vez, um homem, ele tinha uma propriedade muito bonita, mas ele já estava enjoado daquela propriedade. Então ele decide pôr à venda. Ele vai para o seu amigo, que era jornalista, e fala: olha, eu estou com essa foto aqui da minha propriedade, estou colocando ela à venda, faz um anúncio bom aí para mim. E aquele jornalista, por ser amigo dele, já tinha ido a vários churrascos nessa casa, já tinha ido algumas vezes lá trocar alguma ideia. Então aquele homem, ele começa a escrever na coluna do jornal, e ele bota lá: olha, vende-se essa casa, uma linda propriedade, próxima a belas nascentes, com um clima tranquilo e relaxante, uma localização de fácil acesso, com um belo terreno cheio de árvores frutíferas, um acabamento impecável, e toda detalhada em madeira de primeira qualidade. Ao comprar essa casa, você não estará realizando somente uma compra, mas estará realizando um sonho. E aí passa-se aquele final de semana, e na segunda-feira, logo na primeira página daquele jornal, está esse anúncio. Aquele homem que tinha colocado aquela casa à venda liga imediatamente para o jornalista, ao ler aquele anúncio, e fala a seguinte coisa: tira esse anúncio daí. Ele fala: ué, mas você não quer vender a casa? Ele: não, pode tirar. Por quê? Já foi vendida? Tem alguma pendência? E o homem responde: não, eu desisti de vender a casa. Ele: ué, mas você não queria vender a casa? Estava tão decidido? E aquele homem responde para ele: a maneira como você me mostrou a propriedade me trouxe a consciência de quanto eu estava cometendo um erro, de quanto eu estava errado. Paul Washer vai dizer para nós que quanto mais eu e você vemos as coisas, mais essas coisas passam a perder o valor. Nós nos acostumamos e entramos então naquele método automático. Sabe? O que eu quero dizer com essa história, antes de entrar nos pontos que essa mensagem tem para nós? Talvez eu e você estamos vivendo dentro da igreja, domingo após domingo, culto após culto, semana após semana, e não percebemos ainda o quanto Deus é belo, o quanto Deus é glorioso, o quanto Deus é perdoador. Porque às vezes o Deus do Fábio Abílio é uma bênção, mas o Deus que está na minha casa, comigo. Eu tive no retiro agora, da nossa juventude, eu falei com ele sobre resplandecer para a glória de Deus. Mateus capítulo 5, verso de número 16. E eu falei com ele a importância de ter Cristo resplandecendo em nós, e não as experiências das pessoas resplandecendo em nós. Porque às vezes ouvimos testemunhos, somos tocados por histórias muito boas, de que Deus fez um maravilhoso mover na vida de alguém, e vivemos com essa história, abastecidos com a fé de outras pessoas. Mas a nossa fé mesmo, quando é contrastada, desafiada, é jogada ao chão, porque ainda não conseguimos contemplar o que Davi conseguiu contemplar no Salmo de número 27, a ponto de pedir assim: olha, eu posso ficar aqui todos os dias da minha vida, dentro da sua casa, contemplando a sua presença. A maneira como vemos Deus determina como eu e você
vamos responder ao chamado que ele tem para nós. Perceba que Isaías, ele teve visões, uma visão de coisas terrenas quanto ao templo. Porém, estava também diante dos olhos dele coisas que não poderiam ser somente terrenas. Que coisas terrenas ele então viu? O trono, alto e sublime, as abas da veste que enchia o templo, os serafins e uma música que ecoava por toda a eternidade. Santo, santo, santo. Sabe? Naquela época, quanto mais... É igual a noiva. Você já viu a noiva entrando no casamento? Tem aquele véu gigantesco. Naquela época, os reis, eles determinavam o reinado deles de acordo com as suas vestes. Quanto maior eram as vestes daquele rei, maior era o reinado dele. Maior era a glória daquele rei. Pensa numa veste grande. Porque no capítulo 6, Isaías não consegue ver o final dessas vestes. No capítulo 9, então, ele vai declarar a seguinte verdade, no capítulo 9, no versículo 6, e o trono está sobre os seus ombros, e o seu governo não terá fim. A maneira como enxergamos a Deus, a maneira como vemos a Deus, molda a nossa maturidade. Você já percebeu aquela criança mimada, que ela tem então uma visão deturpada dos seus pais, e ela vê os seus pais, e ela pede aos seus pais aquilo que ela quer, enquanto o pai não der, ela faz birra, ela se rebate, ela chora, ela não faz as coisas que ela não se torna uma criança obediente. E quantas vezes a visão que nós temos de Deus nos leva a este lugar? Às vezes brigamos com Deus em oração, porque o Senhor não fez isso, porque o Senhor não fez aquilo. Porque temos uma visão errada de Deus. O primeiro ponto da nossa mensagem nessa noite é: a maneira como enxergamos a Deus determina como reconheceremos a nossa posição e o nosso nível de maturidade. Vou repetir. A maneira como enxergamos a Deus determina como reconheceremos a nossa posição diante de Deus e a nossa maturidade. Em meio a um tempo de crise e indecisões, precisamos enxergar a Deus e purificar a nossa vida. Quando Isaías então ele está diante de Deus, ele faz a seguinte exclamação, depois de ter dito vários ais para o povo: ai dos adúlteros, ai daqueles falsos profetas, falsos líderes, ai desse povo. Isaías grita o primeiro: ai de mim, porque ele agora teve um encontro direto com Deus, e ele percebeu que diante de Deus, então, ele precisava reconhecer quem ele era, mesmo tendo exortado o povo, mesmo tendo exortado a líderes, agora ele precisava exortar a si mesmo, porque diante de Deus precisamos reconhecer a nossa posição, precisamos enxergar a Deus e purificar a nossa vida. Paul Walsh vai dizer: quando você retira o homem de toda a escuridão que há dentro dele, você retira a glória. Quando você retira do homem toda a escuridão que tem dentro dele, você retira a glória do evangelho que existe para iluminá-lo. Ou seja, quando eu e você estamos dentro da igreja e esquecemos que ainda assim continuamos pecando, que ainda assim carecemos da graça de Deus, carecemos de nos purificar diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, nós tiramos toda a glória do evangelho. Porque Jesus vai dizer: olha, eu não vi para aqueles que estão sãos, eu não vi para quem é bom, eu vi para gente ruim. E glória a Deus que a gente é ruim, amém? E glória a Deus que a gente precisa dele. Louvado seja Deus. O segundo ponto da nossa mensagem vai dizer assim: a maneira como enxergamos a Deus mostra para nós a realidade do mundo ao nosso redor. Então Isaías tem a segunda revelação. Quando ele vê a Deus, então ele reconhece a sua posição e ele pede perdão e purifica a sua vida. Mas agora, Isaías, ele vê a necessidade do povo. Logo eu, de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Existe uma necessidade, meus irmãos, extrema
de posicionamento missionário no nosso meio. E eu não estou falando de ir às nações. Eu estou falando da pregação do Evangelho através da nossa vida. Eu estou falando do anunciar das boas novas através de quem nós somos. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que você convidou alguém para estar num culto como esse? Qual foi a última vez que você guerreou no quarto de oração pela vida de alguém que ainda não conhece Jesus? Sabe, o nosso Deus, ele é apaixonado por nós, mas ele também é apaixonado por outras pessoas. E a gente precisa lembrar disso. A gente não pode fazer, a gente precisa chegar no nível de maturidade a ponto de entender que a graça de Deus não é um ponto na nossa vida, ela não termina em nós, faz uma vírgula e continua a história. Gostei muito de ver o pastor aqui anunciando então os pequenos grupos e a importância, mostrando os frutos de um PGM. O PGM de homens, 80% das pessoas que não são daqui da igreja. Meus irmãos, eu estou falando com vocês aqui, eu gosto de dizer que eu aceitei Jesus pela primeira vez no PGM. A minha porta de entrada foi no pequeno grupo. E eu lembro que foi o único pequeno grupo que eu fui que teve apelo, pastor. O pequeno grupo que eu botei a mão no meu coração, o líder falou assim: olha, se você quer aceitar Jesus nessa noite, põe a mão sobre o seu coração. Eu de olho fechado, apenas o líder de olho aberto, botei a mão no meu coração e aceitei Jesus. Já tinha ido 3 vezes no IPS, já tinha visto o pastor Flávio pregar e o pastor Pedro 2 vezes, e não tinha coragem de aceitar Jesus, mas dentro de um pequeno grupo, eu tive coragem e aceitei a Jesus. E aí, eu percebi o quanto que o nosso Deus, ele é apaixonado por pessoas. Porque ele não quer alcançar pessoas somente aqui dentro. Aqui é muito bom. E louvado seja Deus pela igreja. Não deixa de vir para esse lugar, não deixa de estar neste lugar, não deixa de servir nesse lugar. Mas saia daqui também com o coração inflamado em amar as pessoas. As pessoas lá fora precisam ter a visão que você tem do nosso Deus. Porque é difícil hoje você encontrar com alguém que não ouviu falar ainda de Jesus. Mas a forma como essa pessoa vê Jesus é importante você mudar. Tem gente que acha que Jesus é um grande curandeiro. Tem gente que acha que Jesus é um grande mestre. Ensina de maneira muito maestral. Tem gente que acha que Jesus foi só mais um profeta. Mas nós cremos que Ele é o Filho do Deus vivo. Nós cremos que Ele é o Deus que muda a realidade, que muda corações, que transforma famílias, que restaura corações que para muitas pessoas ainda não tinham esperança e necessidade. E assim, o segundo ponto dessa mensagem, ele traz para nós então que a maneira como enxergamos a Deus mostra para nós a realidade e a urgência que eu e você temos de nos posicionarmos para esse mundo. O terceiro e último ponto: ter o privilégio de ver o Rei nos leva a sermos tocados para a transformação. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com um homem, com uma mulher de Deus, com um líder, com um pastor, com um diácono, com qualquer ser humano? Pecado. Essa é a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. E sabe o que Satanás tem tentado fazer nos dias que vivenciamos hoje, principalmente para nós jovens? Ele tem reduzido o peso que essa palavra tem. Ele tem reduzido até o próprio ato do pecado. Eu lembro, pastor, que quando eu me converti, eu ainda era adolescente, e quando eu suspeitava que algo era errado, eu tentava me esconder. Mas é engraçado que hoje, e eu passo por isso como líder, eu vejo algumas ovelhas, alguns liderados meus, pessoas que frequentam a igreja e a minha célula, eles postam as coisas hoje. Eles não têm mais medo de postar, de que está no mundo, que está fazendo as coisas erradas. É isso que Satanás tem feito. Ah, mas é só mais uma coisinha. Mas é só mais...
Mas uma situação, isso vai passar. Daqui a pouco você muda. Quando você for ver, você já está até por aqui, ó, você já não consegue ter forças mais para sair. Eu tive a oportunidade de participar do Radical há pouco tempo. E naquele local eu estava com um rapaz que ele estava uma semana sem usar droga, mas ele era um usuário frequente. E aí uma das coisas que ele falou no quarto com a gente, enquanto a gente estava ali no alojamento masculino, em uma das oficinas que teve no Radical, ele falou assim: até hoje eu não tinha forças para lutar, porque eu era da igreja, cresci na igreja, mas não tinha forças para lutar contra isso, contra esse vício. Mas hoje, depois dessa oficina, eu tive a oportunidade de receber então um renovo de Jesus. E eu creio que Jesus tocou no coração dele. É porque eu não posso falar o que aconteceu. Eu convido você para ir e depois a gente conversa. Mas ele passou por uma situação em uma oficina lá que Deus colocou ele à prova. Quem é radical aqui? Quem tem algum radical aqui? Levanta a mão assim, se alguém já foi no Radical. Benção. Vocês sabem mais ou menos a situação lá que passa, né? E aí ele foi provado. Mas a gente tem caído, então, e muitos jovens têm entrado na religiosidade e caído na falta de maturidade, de entender que, então, que pecado é só mais uma coisa. Mas não. Eu preciso lembrar a você que o pecado é a única coisa que traz separação entre eu e você de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, ele começa a listar algumas coisas. Olha, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus, nem altura, nem profundidade, nem distância, nem anjos, nem demônios, e ele fala de tantas coisas, mas ele não menciona o pecado, porque o pecado é a única coisa que pode nos distanciar de Deus. Porque Deus não tem poder? De maneira nenhuma. É porque Deus não se relaciona com o pecado. E Deus, em sua infinita misericórdia e graça, Ele nos dá a liberdade, então, de escolher entre ser santo ou conduzir a nossa vida de maneira deliberada. Os maiores questionamentos que a nossa juventude hoje, e quem sabe até muitos adultos fazem, será que isso é pecado ou não? Quando na verdade a pergunta que deveria estar no nosso coração é: será que se eu fizer isso eu vou estar mais perto de Deus? Será que se eu fizer isso eu vou glorificar mais a Deus? Será que se eu fizer isso eu vou somar mais para a minha igreja local? Mas a gente fica num nível tão raso, perguntando se é ou não pecado, andando nos limites, porque a nossa visão ainda não foi ajustada para o Rei dos Reis. Existe uma realidade clara diante de nós, e um teólogo vai dizer para nós, de maneira que possamos entender. Ele nos mostra como o pecado tem se esvaziado no nosso dia, e esse teólogo, mais uma vez, Paul Washer, gosto muito, ele vai dizer assim: todos pecaram, mas por que não trememos e nos assustamos diante disso? É porque não sabemos como essa é uma realidade terrível. Nós não temos a consciência do quanto temos de pecado, do mesmo modo que um peixe, ele não sabe o quanto ele está molhado. Isaías 64, então, versículo 6 vai dizer: todos nós somos imundos, como um imundo, e todas nossas justiças são como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Quando Isaías, então, ele dá esse exemplo de imundo, naquela época, as margens do templo, as margens da cidade, ficavam então colocados ali os doentes, os leprosos. E quando Isaías vai mencionar lá no capítulo 64 a palavra imundo, ele está mostrando para nós que nós somos como um leproso. Eu e você, eu acho que hoje é muito difícil a gente ter visto um leproso. Eu nunca vi um leproso. Hoje tem outro nome, né? Lepra. Hanseníase, né? Hoje é uma coisa mais leve. Olha só, até a lepra ficou mais leve hoje. Mas eu tenho certeza que se você já tivesse visto um leproso, você
ia ter uma oportunidade de perceber. E o Paul Washer, ele vai dizer que se um leproso ele começasse a entrar lá pela porta da igreja agora, daqui a gente já ia sentir o seu cheiro ruim, da carne apodrecendo. E o Paul Washer continua, ele vai dizer que a pior espécie de leproso, ele é aquele que, mesmo sentindo e sabendo que está fedendo, ele acha que isso não tem mais jeito, é normal, é comum, que ele pode viver com isso. Não é aquele que busca o tratamento, que busca então tapar as suas feridas, tratar das suas feridas, mas aquele que ele já desistiu. Que em nome de Jesus, nessa noite, eu e você, a gente possa tratar as nossas feridas, ter uma visão de maneira que nos posicione, nos coloque num senso de urgência e nos faça entender o privilégio que é ver o Rei e viver uma vida de transformação. A melhor representação então para imundos que Isaías ele traz é essa, de sermos então leprosos. Eu sei que é uma palavra muito pesada para nós, mas a minha intenção é mudar, e a intenção desse texto é mudar a nossa visão quanto ao pecado que tem se esvaziado no meio de nós. Ser tocado pela brasa de Deus é ter a certeza de que eu e você, nós fomos perdoados. Amém? Amém, gente? Ser tocado pela brasa nos leva a responder um precioso e importante convite. Ter os olhos abertos para a graça é um convite direto à santidade e purificação. E por último, ter os olhos abertos e ser tocados por essa brasa, inevitavelmente vai nos levar a um nível de maturidade que vamos responder de maneira voluntária, urgente e poderosa a esse convite de Deus. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Eu queria fazer alguns convites para você como igreja, mas também para você como visitante dessa igreja. E o meu primeiro convite para você é: se você ainda não aceitou a Jesus, e nessa noite você está tendo uma visão diferente, você sabe que aquilo que para você era comum, hoje você vê como um pecado, e que você precisa abandonar, que você precisa se render aos pés de Jesus. Eu queria que você entregasse a sua vida em primeiro lugar para Jesus, nesse momento. Mas eu tenho um segundo convite. Se você estava longe de Jesus, se você andou como filho pródigo, quem sabe cresceu na igreja, mas decidiu pegar a herança, tudo aquilo que tinha, foi para o mundo, curtiu todas as coisas, e por falta de maturidade, viveu coisas que não deveria ter vivido, mas está aqui nessa noite, decidido a viver uma vida nova e transformada para a glória de Deus. Começa a orar no seu lugar também. Mas eu queria fazer um terceiro e último convite, e esse eu direciono para a igreja. Existe uma pergunta feita nesse texto, e somente após alcançar a maturidade de ter visto o Senhor, Isaías conseguiu responder essa pergunta: a quem enviarei? A quem enviarei as redondezas do Alphaville, as redondezas do bairro aqui, do Parque Aurora, IPS? A quem eu enviarei? A Igreja Batista do Alphaville, para ministrar, cuidar dos corações. E se você se sente tocado, nesse momento também, para se levantar diante de Deus, para responder esse chamado, eu queria também que você se colocasse diante do Senhor. E se você fez uma dessas 3 orações, eu queria que você ficasse de pé, que eu quero orar pela sua vida. Se você quer aceitar Jesus, se você quer retornar então para os caminhos do Senhor, ou se você quer se posicionar, porque você entende que é um chamado urgente, e para ontem, como igreja, se coloque de pé que a gente vai orar.
Eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir que Deus, Ele revista a sua vida de poder, de unção, de graça. Mas é um chamado que precisa ter coragem. Precisa de coragem. Talvez você vai ter que se levantar dentro da sua escola. Talvez você vai ter que se levantar dentro da sua faculdade. Talvez você vai ter que se levantar dentro do seu ambiente de trabalho. E não é um posicionamento fácil, mas é um posicionamento necessário. Então se coloque de pé, que a gente vai estar orando. Senhor, nós queremos te entregar essa noite. Nós queremos colocar diante do Senhor a tua igreja. Jesus, nós estamos diante da tua presença com um só pedido. Toca na nossa vida. Traz uma brasa e toca no nosso coração a ponto de, ó Pai, mudar a nossa realidade, mudar, ó Deus, quem nós somos, nos direcionar então, Pai, para um chamado com propósito, urgente, que é pregar a Tua palavra, que é ser sal e luz nessa terra, que é, Deus, ir mais fundo no relacionamento com o Senhor, a ponto que a nossa vida transborde o Senhor, ó Pai, ao nosso redor. Pai, que haja responsabilidade no nosso coração, que haja uma visão banhada por verdade, convicção de quem o Senhor é, em nome de Jesus, Deus. Que haja, Senhor, poder, unção, graça do Senhor sobre a nossa vida. Ó Pai, sobre aqueles que aqui estão nessa noite, que decidiram então dar um passo, de caminhar com o Senhor, de receber o Senhor, e a partir de agora ter uma vida mudada, assim como Isaías teve os seus lábios mudados e purificados. Pai, abençoa essa vida, abençoa esse coração. Deus, que a primeira igreja aqui no Alphaville, ela possa ser uma referência, que ela possa ser, ó Deus, então um canal, uma ferramenta que vai aproximar essa pessoa do Senhor. Ó Deus, se existe alguém aqui também, que está retornando então para os seus caminhos nessa noite, Jesus, que haja, ó Deus, coragem, que haja força e ânimo, ó Deus, para que essa pessoa então decida mudar a sua vida, que não seja por um momento de emoção, que não seja só por um mover, ó Deus, de uma noite, mas que seja uma transformação diária. Ó Deus, que a sua casa possa mudar então através dessa decisão. Pai, em nome de Jesus, que sobre essa igreja, aqueles que também se colocaram à disposição para servir, para se levantar, ó Deus, para se colocar diante do Senhor, ó Pai, revista os seus filhos, revista, Pai, de graça e misericórdia. A Tua palavra vai dizer que nenhum trabalho é vão no Senhor. Por isso, traga firmeza aos corações, traga constância aos corações, e mostre para eles que mesmo que pareça uma loucura, o apóstolo Paulo já declarou para nós em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que é poder do Senhor na nossa vida, e que possamos viver então esse poder, ó Deus, dentro da nossa casa, dentro da nossa faculdade, dentro da nossa escola, dentro do nosso ambiente de trabalho. Pai, que ao nosso redor as pessoas possam glorificar o Teu nome, não pela nossa pessoa, mas porque o Senhor é visível em nós. Em nome de Jesus, usa a nossa vida, muda a nossa visão, ó Deus, e nos revista de graça, poder e misericórdia. Essa é a nossa oração como igreja, essa é a nossa oração, Pai, que o Senhor use a nossa vida nesse tempo tão difícil. Te entrego também, Deus, aquelas pessoas que ainda não aceitaram o Senhor, mas que estão ao redor dessa comunidade. Deus, que essa igreja possa ir profundamente no conhecimento da graça do Senhor, que ela possa ir profundamente, ó Deus, no coração dessas pessoas, para que o Senhor, ó Deus, possa ser glorificado, para que o Senhor então encontre morada nesses corações, para que o Senhor então, ó Pai, possa habitar, e possamos, ó Deus, então declarar que essa cidade é do Senhor, para a glória do Teu nome. Usa a vida do Fábio Abílio, revista toda a sua família de graça, de poder,
ó Pai, para lidar com os dias difíceis, para lidar com as situações adversas. Proteja a vida do seu servo, Pai, em meio às dificuldades da caminhada pastoral. Ó Pai, que o Senhor revigore as suas forças, que o Senhor dê unção sobre a vida dele, para lidar, ó Pai, com as ovelhas, ó Deus, com a parte administrativa e com a parte eclesiástica. Que na sua família, ó Pai, possa estar guardada, então, diante da tua santa mão, ó Deus, de graça. Que os teus anjos estejam acampados ao redor da sua casa, e que sobre a vida dele, Pai, esteja a mão do Senhor, ó Deus, o direcionando e fazendo com que o teu povo caminhe de acordo com a sua vontade. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor, no nome doce, poderoso de Jesus. Amém.